Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle *555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem créditos. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro! O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Laquazia é Gastrogel. Laquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Buenos dias, bom dia para você, grande abraço, boa tarde, boa noite. Você que vai nos acompanhar às 10h40 da manhã pelo Facebook, você que vai nos acompanhar 1h30 da tarde pelo YouTube, pelo site da Esportes, é você que vai nos acompanhar às 7 da noite no canal 9 da NET. Ótimo dia para você, semana em que vamos ter aí informações sobre o futebol brasileiro. No Rio de Janeiro a ordem vem de cima, o governador Wilson Witzel diz que não é nem para ter treinamento, quanto mais ter futebol. Mas aí o Flamengo está peitando o governador lá do Rio de Janeiro, que é bravo pra caramba. Em São Paulo, hoje, aquela reunião que a W Sports antecipou dos médicos, tem até uma matéria legal no site W Sports. Quem decide a continuidade do Campeonato Paulista são os médicos e não os dirigentes. Convido você a dar uma olhada lá, você passar lá para ver. Enfim, nós vamos falar do comercial e da recomendação do presidente da Federação Paulista, em que diz que os clubes não devem renovar automaticamente os contratos dos jogadores pelo mesmo valor. Nós vamos falar sobre isso. João Vitor Cristóvão, nosso comentarista, vamos lembrar, nós temos 2 comentaristas por causa da pandemia, estamos fazendo um cada dia, porque nós não temos aqui na bancada dos comentaristas uma distância de 2 metros. Eu estou aqui a 2 metros do João, estou a 6 metros do outro João, então o protocolo de segurança e prevenção está tranquilo aqui na W Sports. Mas a bancada dos comentaristas não tem 2 metros, por isso cada um está vindo num dia. E hoje é dia dele, palmeirense João Vitor Cristóvão. E aí, grande abraço, João. Um grande abraço, Rocha, um grande abraço para você que nos acompanha aqui no W Sports News. Isso aí, como você falou, Rocha, ontem o presidente da Federação Paulista de Futebol concedeu uma entrevista, aos canais Fox Sports e falou bastante sobre o futebol paulista. Falou sim que os clubes não devem renovar os contratos com os seus jogadores agora, fazer isso apenas quando o campeonato tiver a volta programada, quando os jogos e os treinamentos voltarem, Ele pensando aí nos clubes, não pensando muito nos atletas, e também sobre o que ele vai fazer, qual que é o direcionamento que ele vai dar para os 120 mil reais que a CBF pagou para as federações, Por exemplo, lá na Federação Paraibana, a presidente da federação resolveu passar esse valor de 120 mil reais para todos os clubes da primeira divisão do Campeonato Paraibano e para os seus árbitros. Aqui em São Paulo foi diferente. No decorrer do programa a gente vai falar o que o presidente fez com esse valor, com esses 120 mil reais, qual vai ser o destino deste dinheiro, E também a gente tem uma entrevista com o Otávio Gucci, o zagueiro do Comercial, ele que é um dos líderes do elenco comercialino, falando se aceita o pedido de abaixar de 50%. Ele fala que ainda não teve esse contato do dirigente do Comercial, mas se ele aceita ou não reduzir o salário nesse tempo de pandemia. E também vai falar, enfim, diversas coisas sobre o Comercial. Já pelos lados do Botafogo, o presidente do Botafogo S.A. falou aqui na semana passada, sobre essa reunião. E o Botafogo não teria direito de contratar novos jogadores
para o restante da temporada no Campeonato Paulista, tá? No Campeonato Paulista o Botafogo não teria esse direito porque já tem os 26 atletas inscritos e também não está perdendo ninguém, não deve perder ninguém para o restante do campeonato nessas 2 últimas rodadas, viu, Rocha? Tá legal, tá aí, portanto, o João falando sobre isso. E, aliás, como é que você viu a história do presidente pedindo para os clubes não renovarem automaticamente os contratos com os jogadores? Pois é, ele pensou apenas do lado dos clubes, né? Ele comentou muito que o problema financeiro de um clube de Série A1 não é tão diferente de um clube de Série A3. Eu discordo um pouco. A maioria dos clubes da Série A1, principalmente os clubes grandes, né? Você vê o Botafogo também está pagando o salário dos seus jogadores normalmente. Até agora a gente não sabe de nenhum problema. Tanto é que o Botafogo está fazendo uma campanha de que vai vender ingressos virtuais, né? E vai doar esse dinheiro todo para ajudar no combate ao coronavírus. Ou seja, no meu ver, o Botafogo não está precisando de dinheiro. Esse não é o momento do Botafogo. Parece que o Botafogo não precisa das rendas dos jogos provenientes aí do Campeonato Paulista Série A1. Se ele está fazendo uma campanha para doar o dinheiro, o torcedor vai ter direito ao ingresso e vai poder pegar esse ingresso depois, ou seja, ele vai comprar o ingresso, o Botafogo não vai ficar com esse dinheiro, vai doar para o combate ao coronavírus. Então, assim, e ainda os clubes da Série A1 têm R$1.400.000 para receber da última parcela, da última cota da Globo, da TV. Então, ele está vendo o mesmo problema na Série A1 do mesmo problema de Série A3, por exemplo, onde, na minha opinião, isso não acontece. O Palmeiras vai receber normalmente o dinheiro da Crefisa, esses clubes têm de onde tirar dinheiro, têm de onde recuperar, enfim, esse valor. Já os clubes de Série A3 e de Série A2 é diferente. Eu acho que deveria, sim, ser dada uma atenção diferente para os clubes e para os jogadores da Série A2 e Série A3 do Campeonato Paulista, onde recebem menos salário, onde tem menos condições de manter um período mais longo aí sem receber ou tendo um dinheiro cortado, né, vamos dizer assim, e ele orienta que os clubes não façam isso. E a informação que a gente tem, né, Rocha, que você passou aqui para nós, é de que o comercial deve sim fazer isso. Deve não renovar os contratos com os atletas, né, os 12 atletas que o comercial encerra os contratos entre o meio de maio e o final do mês que vem, né, do mês de maio. Então, assim, os jogadores vão ficar sem contratos, vão ficar sem receber, já não recebem um valor grande como são os clubes de Série A1. Então, ele pensou muito nos clubes e pensou poucos nos atletas. Eu acho que isso vai sim repercutir entre os atletas, vai repercutir, enfim, nas entidades que cuidam desses atletas. E acho que a federação deveria dar uma extensão especial para a Série A2 e para a Série A3, focando diferente da Série A1. Pois é uma afirmação bastante complicada do presidente da Federação Paulista, que prevê tempos de muita dificuldade para o futebol de São Paulo. Prevê tempos de muita dificuldade para o futebol de São Paulo. Olha, nós vamos trazer a palavra do jogador Guti. A pergunta é se ele aceita diminuir o salário 50%. Isso ele fala no decorrer da entrevista, né? Ele começa falando sobre o coronavírus, sobre como é que ele está treinando, o que ele está fazendo de diferente dos treinos para poder adaptar e poder continuar treinando. E aí fala assim sobre o comercial, fala sobre o período que está no banco de reservas, vai falando diversas coisas. E no Botafogo, em meio à pandemia e à incerteza do futebol continuar, Botafogo perdeu o Refis, que é o refinanciamento fiscal de dívidas tributárias. Conseguiu segurar o ato trabalhista, mas perdeu o Refis. O que era 11 milhões de reais voltou para a casa dos 23 milhões de reais. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Razão da perda do Refis, aquela briga política, a ação contra o Adalberto. Olha, então, na verdade, em meio ao futebol, aí, de repente, o Botafogo tinha uma dívida equacionada, não paga, que era do Refis, de 11 milhões, aí veio para... O Refis tem os descontos, etc. E aí foi para 23 milhões de reais, né? Nós vamos ter uma entrevista agendada com o Adalberto, infelizmente ele não pôde vir, porque o filho dele pegou Covid-19 e foi realmente um negócio muito sério, mas o menino já está bem, graças a Deus ele está bem. Olha, vamos lá então para ouvir o Guti, se ele aceita ou não cortar a metade do salário em 50%.
Guti, cara, primeiramente, muito obrigado por nos atender aí, né? Imagino que você esteja na sua casa, nessa quarentena. E eu queria saber, primeiramente, como é que tá a sua quarentena, como é que tá, enfim, essa coisa de ter que ficar em casa, né? A gente não tá habituado, não tá acostumado a isso. Como é que tá sendo para você? E também os treinamentos. A gente vê que nas redes sociais você tem compartilhado que você tá treinando, né? Você mantém o treinamento. O comercial deixou alguma cartilha? Enfim, pra você falar desse panorama aí de quarentenas e treinos também. Beleza, obrigado aí pela oportunidade, né? Sempre bom tá falando também, tá expondo o que tá acontecendo. Então, sobre o treinamento, cara, o preparador físico passou, né? Treinamentos e que dá pra gente tá fazendo em casa. É muito difícil a gente manter, por exemplo, um nível de força, de intensidade, né? Por conta da gente não tá dentro do clube. Mas a gente tá tentando se virar, cara. Aqui dentro da minha casa, eu moro numa chácara, né? Pra vocês entenderem melhor. Então eu consigo fazer trabalhos de velocidade, de resistência, porque tem um mini campo aqui dentro da minha casa, então eu consigo fazer. Então isso tá favorecendo, mas a gente tá tentando se virar como que a gente pode ir. Boa. E na questão, assim, o campeonato vai voltar, né? As 3 divisões do Campeonato do Estado de São Paulo já estão certas que elas vão acontecer. Como é que vocês estão se preparando? Porque o Comercial vinha numa sequência muito boa, né? Nas últimas 5 rodadas era o líder da competição, se a gente fosse contar nas últimas 5 rodadas. Era o time que mais somou pontos, né? Como é que, para vocês, jogadores, poderem voltar depois de uma parada tão longa, né? E para não deixar o ritmo cair, para não deixar a peteca cair, vamos dizer assim, né, Guti? Que nem você falou, a gente estava vindo numa ascensão, né? Se eu não me engano, a gente estava com a melhor campanha nas últimas 5, né? Nas últimas 5 rodadas, ficando na frente de Noroeste, Capivariano. Então era um momento fantástico, cara. A gente estava ali dentro dos treinamentos, com a chegada do Fael, a nossa postura mudou, né? Questão de intensidade, de entrega ali, a gente mudou a postura, chegaram os caras que estão ajudando, né? Então a gente veio numa ascensão e essa parada aí foi terrível, né, cara? Acho que pra todo mundo, né? Não tem ninguém que vai sair ganhando com isso. Mas a gente, por estar num momento bom, foi mais terrível ainda, né, cara? Mas a gente tem que ter a noção de que quando voltar, a gente não pode já voltar e já jogar, né? Acredito que tem que ter um tempo pra gente tá se preparando para voltar, senão vai ficar meio estranho, assim, pode até prejudicar a questão da parte física, de lesão, né? Mas acho que voltando aí a gente tem tudo para manter esse ritmo. Bom, e sobre esse tempo pela qual o Guti fala, a federação vai dar, né? A gente já falou aqui que o campeonato não vai... Começa amanhã, junta todo mundo. Não, vai ter uma data, 15 dias antes do campeonato começar, aí sim os clubes vão se preparar em igualdade, ninguém terá vantagem um sobre o outro e o campeonato aí sim vai começar. A federação não vai aceitar que um clube comece a treinar antes do outro, vai todo mundo começar no mesmo dia para jogar ou depois de 15 dias ou depois de 14 dias. Vem com a gente aqui, comenta na nossa live, é super importante. Queria que você comentasse aí o fato do presidente da federação dizer que os clubes não devem renovar os contratos automaticamente pelos mesmos valores. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui também. Vale para o comercial? Porque o salário do comercial é pequeno, não são salários grandes. Vale para o comercial? Talvez o presidente tenha dito isso para quem está ganhando 40, 50 pau num time de Série A2, que tem jogador de Série A2 ganhando 50 pau, jogador da Série A1, não sei, será que vale para a Série A3, onde os jogadores ganham 1.500, 2, 3 mil reais? Mas o Guti falava, olha, daqui a pouco, hein, categoria de base do Botafogo, vai funcionar esse ano ou não vai? Não vai ter mais categoria de base por causa da pandemia. Daqui a pouco mais notícias do Botafogo e hoje tem a reunião dos médicos da Federação Paulista para saber qual será o protocolo. Tudo isso, o programa está maravilhoso. E você participa, você acha que o presidente tem razão? E eu vou explicar por que o presidente disse isso daqui a pouco. O Guti está falando da preparação para voltar para o Campeonato Paulista da Série A3. Eu conversei com o Ademir Chiari na sexta-feira por telefone, gentilmente me atendeu, porque já era depois das 7 da noite.
E ele disse que está conversando com os jogadores do Comercial, mas o Comercial não vai fazer loucura, não vai contratar novos jogadores para terminar a Série A3. Até porque ele comenta que as contratações já foram feitas, né? Ele já trouxe um time que para ele era o time para brigar para o acesso. Esse foi o objetivo das novas contratações, o Tanque, o Wesley Tanque, né? O Varley, enfim, jogadores que chegaram para mexer, o próprio, enfim, o Russo, os jogadores que chegaram para mexer com o elenco comercialino para que o time pudesse subir brigado pelo acesso. Então o Comercial vinha numa ascensão, como o Guti falou, nas últimas 5 rodadas. Era o time que tinha a melhor campanha à frente do Noroeste, enfim, de todos os times da Série A3. E essa quebra no campeonato, ele chama como um termo de atenção também, porque o Comercial vinha bem e aí o ritmo é quebrado, né? Os jogadores estão treinando em casa sozinhos. O Guti fala na entrevista que ele mora numa chácara, ele tem um espaço legal para poder treinar, tem um campo de futebol na chácara dele, então ele consegue dar piques longos, consegue trabalhar com a bola legal, enfim, então ele consegue ter um bom desenvolvimento físico nessa questão. Agora, na questão de voltar aos treinamentos também, ele comenta que seria uma coisa muito complicada, né, Rocha? Uma coisa difícil você voltar, por exemplo, treinando 2 períodos, 10 jogadores de um período, os outros tantos jogadores na tarde. Porque como é que vai fazer o entrosamento? Você precisa treinar, você precisa conhecer o seu companheiro, você precisa entender o trabalho de bola, que é algo muito ruim, na opinião dele também, você treinar diferentes períodos com diferentes grupos de jogadores. Isso não seria interessante. Enfim, o Comercial aí vai voltar aos treinamentos junto com os outros times da Série A3. A gente acha e está colocando aqui um período que no final de maio. Isso é a nossa opinião. Não tem nada falando que vai acontecer ou não. E aí em junho para o campeonato rolar. Mas a gente não sabe de nada ainda, né, Rocha? A coisa está rolando e a gente só está aqui acompanhando para tentar saber o que pode e o que não pode acontecer. Roteando, né? Exato. Bom, o Guti ainda fala mais nessa entrevista aqui para a W Sports. Vamos ver o que o Guti responde ainda mais. Perfeito. E a gente vê, né, Guti, que, enfim, não só os clubes, mas pessoas que têm empresas deixaram de ter uma receita que antes era uma receita habitual, principalmente do comercial, a questão de bilheterias. E a torcida se mobilizou, né, para que o comercial possa ter alguma receita. E a maior parte delas veio de uma campanha de um jogo que aconteceria em Ribeirão, né? E aí o comercial, os torcedores doaram quase R$20 mil para o clube. Como é que vocês, jogadores, viram isso? Como é que vocês, enfim, enxergam essa parte? Isso também é uma motivação a mais, né, para entrar em campo, já que a torcida está tentando ajudar de alguma maneira os jogadores e também, obviamente, a diretoria do comercial. Cara, achei fantástico. Se for resumir numa palavra, é isso daí. Fantástico o que eles fizeram. Eu já joguei Série A3 em outros clubes, Série A2, e eu nunca vi uma torcida como essa, não só pelo fato do dinheiro, né? A torcida do comercial, realmente ela é apaixonada, cara. É uma torcida que cobra muito, e eu falo isso para todos os meus amigos que estão em outros clubes, que eu falo que se for para o comercial pode ir, porque é um lugar que você vai crescer muito como profissional, vai ter cobrança lá dentro, e isso pro jogador eu acho fundamental, cara. A gente tá num lugar ali que tem uma torcida que cobra, que na hora que tá bem os caras reconhecem. Eu passei por isso, eu passei pelos 2 momentos, pelo momento do reconhecimento e pelo momento da cobrança, que é o natural do atleta. Então a torcida tá de parabéns, cara. Eu sou suspeito a falar da torcida aí, que eu tenho muito carinho por eles. E aí, a gente comentando dessa ajuda, né? O Zé Lourenço, em entrevista para mim, lá para o W Sports, né, para nós, comentou que teve um acordo com os jogadores, enfim, ele chegou a comentar de uma redução nesse período aí, principalmente nesse mês, de 50% dos salários, né? Porque o comercial não estava arrecadando, o patrocinador, enfim, o clube não estava arrecadando, e ele falou que chegaram a um acordo com os atletas de que nesse mês, pelo menos, 50% dos salários iam ser pagos e outros 50% ia ficar para resolver quando o campeonato voltasse. Como é que foi esse acordo? Teve um papo? Como é que foi isso, Guti? Então, cara, eu vi a matéria, eu até comentei com o repórter de vocês aí, para ver certo, né? Não sei qual foi o tom dessa conversa, mas até agora não teve nada, não teve nenhuma conversa não, da diretoria com a gente. Eu acho que eles vão entrar em contato ainda, né? Mas ainda não... Eu até conversei com os caras falando, e aí, essa matéria aí e tal, o Zé Lourenço realmente chamou, mas ainda não teve não, cara. A grande maioria falou que não teve acordo não. Mas não teve nem a conversa no caso, né?
mas eu acredito que eles vão entrar em contato para ter essa conversa. E acho válido sim, porque é um momento de dificuldade, né, para todo mundo, então a gente tem que pensar no modo geral, né? Acho que os dois extremos são ruins. Quando a gente trabalha nos extremos é muito ruim, então a gente tem que pensar de modo geral para ajudar eles também, como eles estão sempre ajudando a gente. Daqui a pouco o Cabreira, ele comanda a base do Botafogo e ele vai falar pra gente como é que vai ficar a base do Botafogo nessa pandemia. Nós vamos também resgatar um trecho da entrevista do Alexandre Vega. Hoje é o dia da reunião na Federação Paulista de Futebol, reunião que os médicos vão decidir quando o Campeonato Paulista deve voltar e se vai voltar. Mas agora quero falar para você de Gastrogel. Tá com azia, má digestão? Gastrogel alivia na hora. E ó, a ação é imediata e duradoura. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Tá com azia, é Gastrogel. Tá com azia, é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, o Guti fala que ainda não houve uma conversa entre o comercial e os jogadores para a redução de salário. Você acha que isso vai ser uma conversa difícil ou tranquila? Olha, Rocha, pelo que o Guti passou, vai ser uma conversa tranquila. Ele foi muito sensato nas palavras dele, ele foi muito sensato no pensamento, né, dizendo assim, olha, eles já ajudaram muito nós jogadores, a diretoria do comercial. Agora é o momento da gente também entender o lado deles e também retribuir dessa maneira, aceitando uma redução de salário. Ele diz que aceita, sim, para ele não é problema rever isso, porque ele entende o momento que o mundo está vivendo, não só o comercial, não só o Brasil, mas que o mundo está vivendo com essa pandemia, com queda de receitas para empresários, para os clubes todos de futebol, enfim. Então ele entende isso e diz que para os outros jogadores ele acredita que também não vai ser problema. Ele tem, obviamente, jogadores mais próximos deles nele ali, né? E diz que por eles acredita que não vai ter problema. Mas a questão o Zé Lourenço comentou com a gente que já tem um acordo, já tinha falado com os jogadores de uma diminuição de 50% dos salários aí, de direito de imagens, enfim. E até agora os jogadores não foram contactados. Eu falei com o Guti na sexta-feira e nada tinha, enfim, sido conversado até então. Acredito que no final de semana também não tenha acontecido nada. Então eles estão esperando um contato da diretoria, como ele conversou com a gente aqui para saber da matéria, mandou essa matéria para os jogadores para entender melhor o que estava acontecendo e nenhum jogador falou que teve um contato da diretoria, seja do Ademir ou seja do Zé Lourenço. Então, assim, eles estão esperando esse contato e ver o que vai acontecer no final do mês, quando o salário cair na conta, para poder também conversar com a diretoria. Mas, pelo Guti, pelo que ele falou, não tem problema algum, viu, Rocha? Ele entendeu bem a parte do comercial. Vamos ver, então, se ele aceita agora, né? O famoso aceita. O Cláudio Naves está com a gente, o Eli Roupeiro, bom dia, está com a gente, o Marcelo Anacone está com a gente, bom dia, Rochinha, excelente semana para você também, Marcelão. O Celso Camargo, bom dia, ótimo trabalho para todos vocês, sempre ouvindo a W Sports. Já tem alguma novidade em relação a reforços do Fogão? Grande abraço. Celcinho, não tem ainda, nem se fala nisso lá no Botafogo por enquanto, viu? Nem se fala nisso. Paulo Henrique, bom dia, nação botafoguense. Marcos Sicilino, bom dia, Rocha. Depois das últimas notícias, esqueçam futebol este ano. Se continuar dividindo que os jogadores conseguiram jogar todos de máscara, já era, infelizmente, ficar sem ver o meu fogão. Tá complicado mesmo. Olha o Carlos Pires, grande companheiro do Canal 9, grande Carlinhos, trabalhador esse moço, viu? Apresentador TV, o programa dele é um sucesso danado, tá com a gente no Canal 9. Bom dia, Rochinha, parabéns pelo programa. Para você também, Carlos Pires, e a todos de Serrana. Grande companheiro, menino bonzinho, educado, grande parceiro, grande amigo. Valeu, Carlos. O Marcos Sicilino, que notícia ruim que o Botafogo não
irá perder nenhum dos seus jogadores. Poderia perder uns 8 aí, pelo menos, né? Seria ótimo para o brasileiro. Tem torcedor que acha o mesmo que você. O Dorival Gaspar está com a gente, bom dia. Luiz César Morales, amanhã é o dia dele. Olha, o Leonardo Belsanti está com a gente, Gabriel Buzeto, Renato Melo, Fabrício Vicente, Edinho Pereira Silva, PH lá de Cravinhos, grande narrador, bom dia, Rochinha. Programa mais sério do futebol de Ribeirão. Valeu, PH, obrigado. Olha, já Botafogo, hein? Categoria de base do Botafogo vai fazer o quê? Vai ter esse ano categoria de base? Não vai ter? Nós também vamos falar do futebol do Brasil, né? Vamos falar aqui, esmiuçar um pouco mais. Os clubes Botafogo do Rio de Janeiro, Flamengo e o Fluminense querem voltar antes para treinar, e o governador Wilson Witzel falou, não tem, não vem com essa história, não tem futebol no Rio de Janeiro, nem para treinar, nem para jogar. E o Dória vai pegar essa onda aqui em São Paulo também, hein? Aí o futebol ganha mais uma pessoa para poder liberar, né? Mais um órgão. Quer dizer, tem a federação, tem os médicos, agora tem o governo. Mas vamos matar essa parada. O Guti aceita diminuir seu salário? Vamos lá. Não, cara, acho que essa reviravolta aí foi necessária, né? É difícil a gente estar no banco, né? Acho que jogador nenhum quer estar no banco. Mas a autoridade máxima dentro do clube ali, na parte técnica e tática, é o Fael, cara. Então ele chegou, falou comigo, falou que eu ainda sou um líder ali dentro, que ele vai precisar de mim, e eu aceitei isso normalmente. Acredito que a gente tem que saber escutar, né, cara? Saber escutar nesse momento é muito difícil, mas a gente tem que botar a cabeça no lugar e saber escutar, porque que nem eu falei, ele é um líder máximo ali, então a gente tem que respeitar a autoridade dele. Mas foi tranquilo, não vou falar que foi tranquilo, né? Porque ninguém gosta de ficar no banco. Mas eu nunca vou deixar de trabalhar e pensar no clube também. Agora, falando sobre o seu contrato, né? O seu contrato comercial vence agora no final do ano. Eu sei que está muito longe ainda, né? Tem muita coisa para acontecer, enfim. Os campeonatos ainda não voltaram. Mas você pensa em continuar no comercial? Eu imagino que você já tenha recebido várias propostas para sair do clube. O que fez você ficar? E se você pensa também já em uma renovação com o clube aí para o ano que vem, ainda mais se o comercial conseguir conquistar um acesso para a Série 2? Acho que tem que ser passo a passo, né, cara? A gente está num momento aí de muita incerteza, né? Mas a gente olhar no modo geral aí, a gente conseguindo um acesso, jogando posteriormente uma Copa Paulista, não sei se vai rolar, né? Mas pensando no geral, acredito que a renovação é bem encaminhada, assim. É um clube que eu admiro muito, cara, que é um clube que eu aprendi a amar. Eu tô ali todo dia, então é um clube que me levantou também como atleta, como pessoa, como profissional. Então essa troca aí, acho que ela vai ter que ser para sempre, né, cara? Posso sair, posso voltar, então as portas têm que estarem abertas. Então, se a gente conquistar um acesso, mesmo se não conquistar, é tudo questão de sentar e conversar. Mas se tratando de comercial, o interesse sempre vai ter. Tá legal, o Guti aceita, portanto, né, 50 a diminuição de salário e tal, e vamos tocar aí, portanto, as notícias do comercial. Vamos para o Botafogo agora, mas vamos para o Botafogo, atenção, em nome de Agrimac Tecnologia Vipal e Novatec Goodyear. Agrimac, vamos ver agora a categoria de base do Botafogo. Agrimac, alô Zé Lourenço, alô Vitor Hugo. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Legal, vamos lá então com o Cabreira, coordenador de base do Botafogo nessa pandemia. E deixa eu dar uma notícia aqui antes para você, eu vou dar ela antes e vou dar depois. O presidente da Federação Paulista de Futebol acha que esse ano não tem que ter categoria de base. E eu concordo com ele. Mas vamos ouvir o Cabreira primeiro aí, que é o homem que coordena a base do Botafogo, saber o que vai acontecer com a base do Botafogo, né?
daqui para frente por conta dessa pandemia. O material foi feito pela assessoria de imprensa do Botafogo. Cabreira, coordenador técnico do Botafogo, por conta da pandemia de coronavírus, jogadores das categorias de base, né, Cabreira, foram liberados no último dia 16. Como foi essa recomendação passada para os atletas? Como está o acompanhamento desses atletas no dia a dia, Cabreira, já que eles não estão mais em Ribeirão Preto, ou mais precisamente no estado de Santa Cruz? Boa tarde, Luiz. Prazer estar falando contigo aí. Acho que nesse momento difícil que a gente vem passando, né, nessa pandemia de coronavírus, e só no Brasil, mas como em todo mundo, a gente, querendo ou não, foi pego de surpresa, né, porque fazia muito tempo que não existia esse tipo de pandemia aqui no Brasil, então a gente, para todos, foi uma grande surpresa, foi uma grande preocupação. Então, o esporte, não só o futebol, mas todos os esportes, né, acabaram parando, foram paralisados. O Campeonato Paulista aqui, que é o campeonato que a gente joga, que a nossa equipe participa, acabou sendo paralisado. Bem como tu falou, os atletas foram liberados no dia 16. Desde então, no primeiro momento, foi conversado, foram passadas orientações para os atletas, para que eles se mantivessem em atividade, para que mantivessem sob cuidado. A equipe sub-20 vinha do início de pré-temporada, que começou no dia 24, né? Então a gente vinha nessa sequência, nesse crescimento de trabalho, já visando a participação no Campeonato Paulista. As outras equipes já vinham treinando desde o dia 3 de fevereiro, já com um período maior de treinamento, já com amistosos, enfim. Então a gente criou uma cartilha para eles nesse período de parada. Os preparadores físicos têm monitorado as atividades deles sempre, e a gente tem manifestado uma preocupação grande com essa sequência, que eles se mantenham em atividade. E esse monitoramento é quase que diário. A gente conversa bastante com os preparadores físicos entram em contato com os atletas, e a gente reza e torce para que essa pandemia passe e que a gente consiga voltar às atividades o mais breve possível. Cabreira, falando um pouquinho do Campeonato Paulista, cara, nas 3 categorias, 15, 17 e 20, todos estavam previstos para ter a estreia no mês de abril e foram adiados, né? Existe um pré-planejamento, cara, por início desses torneios, e também pelo calendário ficar um pouco mais apertado, você acredita que possa ter alguma mudança no regulamento? Olha, Baso, a gente vinha, como tu falou, a gente vinha se preparando para essa estreia agora no mês de abril, de todas as categorias. Entrando em contato com a federação, eu tive a oportunidade de falar com o pessoal que coordena e que chefia a organização do campeonato. O campeonato foi adiado a estreia, né, sem data prevista. Então a gente aguarda as novas recomendações da Federação Paulista para que a gente possa retornar às atividades. A gente acabou conversando e pediu também para a Federação Paulista que avise com um prazo de antecedência, para que a gente tenha aí no mínimo de 15 a 20 dias para voltar e retomar os treinamentos. Mas essa data eles não passaram para a gente de retorno. Então agora a gente está aguardando bastante, a gente está ansioso para ver esse comunicado. Acredito que vai se estender, né, mais um tempo essa paralisação. Acho que agora, depois dessa medida que foi adotada, desse acordo que os clubes fizeram para que os atletas entrassem em férias e os funcionários entrassem em férias a partir do dia 1º. Então essas férias, né, vão se estender até o dia 20, e podendo ser estendidas por mais 10 dias. Então a gente espera que ao término desse período de férias a gente já tenha uma data que o campeonato vai iniciar, para que a gente possa retomar nossas atividades óbvio, como eu falei, com um tempinho para treinar, e que a gente possa entrar bem no Campeonato Paulista. Não acredito que vai ser que vai ter alguma mudança no regulamento. Acredito que vão ser acrescidos alguns dias, né, para que a gente possa terminar bem a competição. E a federação também informou para a gente que teria um novo congresso técnico para definir essas datas, definir esse retorno, mas a gente ainda não tem previsão de quando vai ser esse congresso. Cabreira, no ano passado o Botafogo conseguiu classificar as 3 categorias, sub-15, sub-17, sub-20, para a terceira fase, né? Que não acontecia desde 2007, pelo que se tem registro, né? Ou seja, seria a primeira vez, de acordo com o que tem de resultados no site da Federação Paulista de Futebol. Já tem uma meta para este ano? E na base, o certo é falar em resultado, trabalhar com o resultado, é trabalhar em revelar atletas? Porque muita gente fala isso, que é o resultado, mas também tem esse negócio de revelar atletas.
Você poderia falar, Cabreira? Bom, Luiz, a gente, o ano passado, teve a felicidade de colocar as 3 categorias da terceira fase do Campeonato Paulista. O Sub-15 e o Sub-20 acabaram avançando às quartas de final. Então, a gente fica muito feliz com esse resultado. E toda vez que a gente tem um resultado positivo, seja na categoria de base ou seja no profissional, a esperança e a projeção é sempre que esse resultado seja melhorado no outro ano. Acho que tu tocou num ponto interessante, né? Assim, quando se fala de categoria de base, a gente sempre fala bastante na formação, no desenvolvimento dos atletas, na revelação dos atletas para a equipe principal. Mas a partir do momento que a gente trabalha num clube do tamanho do Botafogo, que tem uma tradição, que tem um histórico, né, de muito tempo e é um dos grandes clubes, né, do interior de São Paulo, por que não dizer do estado de São Paulo todo, quando a gente trabalha num clube desse tamanho, a gente sempre tem que almejar bons resultados. Quando a gente fala de formação, a gente está preparando os atletas, né, e colocando eles em condições para que eles cheguem na equipe principal o mais preparados possíveis, o mais preparados possível, que eles sejam competitivos, que eles tenham, né, uma inteligência e entendimento de jogo muito grande, que eles tenham uma competitividade muito grande, mas que eles também estejam preparados para disputar grandes jogos e para buscar grandes resultados. Então, a partir do momento que na base a gente faz uma formação, é óbvio, né, priorizando o período de desenvolvimento de cada atleta, priorizando todos os conteúdos que eles têm que aprender, fazendo com que eles passem por todas as etapas, a gente se preocupa com esse desenvolvimento deles, mas a partir do momento que a gente vai alcançando, que a gente vai realizando bem esse trabalho e vai alcançando resultados, eles passam a disputar jogos grandes, jogos decisivos contra grandes equipes, que isso dá uma grande experiência, principalmente de currículo competitivo deles, né? Então, a nossa meta sempre é competir muito nesses campeonatos, que a gente possa sempre estar representando o Botafogo da melhor forma. E sim, a gente vai buscar primeiro, né, a boa realização do trabalho, né, a boa aplicação desses conceitos de trabalho que a gente vem aplicando todos os dias, para que eles desenvolvam e se formem, né, da melhor maneira, com o mais conteúdo possível. Mas a gente sempre também vai ter a parte competitiva muito apurada, a gente vai ter a parte competitiva muito presente no nosso trabalho, para que a gente consiga alcançar os resultados e que eles cheguem ao profissional com essa capacidade competitiva também muito à frente e muito presente na formação deles. Perfeito, Cabreira. Das 3 categorias, Cabreira, eu acho que, conversando antes aqui um pouquinho com você, a gente pode tirar isso, que a categoria Sub-15 é uma das que a montagem tem mais dificuldade com a montagem, porque os atletas sobem para 17 e essa montagem precisa começar novamente. O Botafogo já vem fazendo algo para facilitar a montagem do grupo da categoria Sub-15? É um ponto importante, mas a gente teve bastante dificuldade esse ano na montagem da nossa equipe Sub-15, né? O grupo ano passado era composto por 26, 27 atletas, né? Quase a totalidade deles eram de jogadores nascidos em 2004, né? Portanto, jogadores de 15 anos. Então, a maioria deles acabou ascendendo para a categoria Sub-17. A gente tinha uma equipe de uma qualidade muito boa, de uma competitividade muito boa, né? Atletas de excelente perfil, de grande projeção para estarem se desenvolvendo e chegando à equipe principal do Botafogo. Mas a gente tinha muito poucos jogadores nascidos no ano de 2005, que eram jogadores de 14 anos. Então a dificuldade foi muito grande, que esse é o ano do Sub-15 esse ano, o ano da categoria é a 2005. Então a gente teve muita dificuldade, então a gente teve que partir quase que do zero, né, para montar essa categoria. E a medida que a gente adotou, né, para esse ano já é a gente não ter uma equipe composta só por jogadores do ano, né, do ano bom do Sub-15, que a gente tem uma mescla, a gente colocou o padrão aí de 50% de jogadores nascidos em 2005 e 50% nascidos em 2006, dando sempre preferência, é claro, para o ano, né, para o ano ruim, para o ano que é Sub-14, para que a gente possa o ano que vem tendo a nossa missão mais facilitada para montar o time, que esses meninos já de 14 anos já tenham a rodagem de um ano de Campeonato Paulista, um ano de experiência, um ano de trabalho dentro daquilo que a gente vem planejando, e que eles possam, o ano que vem, no ano bom, já terem esse histórico competitivo, esse histórico de trabalho, esse histórico de treinamento, o que facilitaria muito a gente, e que a gente possa também já seguir sabendo aquilo que a gente tem que buscar e aquilo que a gente tem que captar para
estar montando uma equipe competitiva de novo. Então, a nossa ideia é sempre no ano do Sub-14 já estar montando essa equipe dentro da nossa categoria Sub-15. É isso que a gente vai estar priorizando daqui para frente. Bom, tá aí, portanto, o trabalho do profissional do Botafogo. É assim, lá atrás, na Copa São Paulo de Juniores, eu mesmo usei esse programa para dizer assim, ó, se o Botafogo for muito bem na Copa Paulista, o treinador não tem, o Cabreira, que é o coordenador técnico que veio do Rio Grande do Sul, não tem mérito nenhum, porque tinha chegado em outubro e as inscrições da Copa São Paulo foram enviadas em setembro. Então eu dizia aqui, se for muito bem o Botafogo, não tem mérito para ele. Mas o inverso é verdadeiro. Se o Botafogo for muito mal, ele também não tem culpa. E o Botafogo foi muito mal, né? Lembrando disso. Agora, ele veio cheio de pompa, com experiência do futebol gaúcho, com experiência do futebol de São Paulo. Ele já está aí há alguns meses. Ele chegou em outubro, João? Você lembra, não? Não lembro, né? Acho que foi em outubro que ele chegou do ano passado. Nós já estamos em março desse ano. Talvez ainda seja cedo para cobrar dele, mas ele vem para revelar jogador para vender. Dentro do projeto Botafogo SA, o Cabreira chega para revelar jogador. Chegou em agosto, né? O projeto, ele é um profissional muito bem pago, não é? O projeto é ele fazer jogador para o Botafogo vender para botar dinheiro na SA. O contrato da SA inclui rendas para a SA, inclui venda de jogadores para a SA. Então, assim, porque até agora eu não vi nada de novo. E o Pimenta fazia isso sem ganhar nada, fazia na base do coração, fazia na base do amor pelo time. Então, vamos considerar que se é necessário dar um ano de trabalho para poder ver alguma coisa, nós já estamos aqui em abril, maio, junho, julho e agosto. Ele tem mais 4 meses para poder mostrar. Não vi nada de novo na categoria de base do Botafogo. E a participação do Botafogo na Copa São Paulo não foi boa, não é? Mas ele não tem culpa. É isso que eu estou dizendo aqui. A lista da Copa São Paulo é enviada em setembro, quer dizer, ele chegou em agosto. Quer dizer, quando ele chegou, a lista já estava praticamente indo agora. Precisa. O Botafogo tem um histórico, o Botafogo tem uma tradição em revelar jogadores. E revela, e vende, e faz jogadores. É um manancial de jogadores. Você pega aí o Wesley hoje, que é um dos últimos que saiu, está no Bragantino. Você pega o Vitor Bueno, está no São Paulo. Você pega o Alex, está no Cruzeiro. Não sei se o Alex está no Cruzeiro ainda, né? Mas acho que o Alex não está mais no Cruzeiro. Mas saiu do Botafogo e foi para o Cruzeiro. Então, o Botafogo é um time que por si só vai revelando jogadores, né? Mesmo sem ter um trabalho maravilhoso de base, ele vai revelando. E o Cabreira chega para botar ordem nisso. Não, vamos trabalhar, vamos otimizar, vamos fazer um trabalho, como é que é? Está onde? Portugal. Está em Portugal, Alex, que foi jogador do Alexandre Ferreira. Então, assim, eu vou esperar um pouquinho mais. Até agora, eu não tenho visto nada de novo na categoria de base do Botafogo, João. Eu acho que não vai ser agora que você vai ver também, Rocha, porque o trabalho agora foi interrompido, né? Ele falou, os jogadores estão cada um nas suas casas, nenhum está no estádio Santa Cruz, eles vinham trabalhando com o Sub-20, vinham trabalhando com o Sub-15, enfim, estava sendo uma remontagem ali do elenco Sub-15, como ele contou, e eu acho que esse ano já foi um ano perdido para a base do Botafogo e para a base de todos os clubes do futebol do Brasil, né? Porque o Botafogo tinha um projeto ainda de voltar, de jogar a Copa Paulista esse ano com os jogadores da base, com alguns jogadores que não vinham sendo aproveitados no elenco profissional na Série B, e o Botafogo muito provavelmente iria disputar a Copa Paulista esse ano. Essa é a informação que a gente tinha. Não tinha de forma oficial, mas de bastidores ali o pessoal conversava que o Botafogo iria sim jogar a Copa Paulista em 2020. E aí... Foi o movimento que a Dado Esportes começou, né? O Botafogo tinha que botar as sandálias da humildade e disputar a Copa Paulista, né? Para chegar na Copa do Brasil, porque não está chegando. Exato, e muito provavelmente isso iria acontecer. Agora não sabe nem se vai ter Copa Paulista e muito provavelmente não sabe se vai ter, e acredito que não vai acontecer os campeonatos das categorias de base.
Se for começar, vai ser lá para agosto, setembro, final do ano ali, para fazer uma temporada para acabar no ano que vem e depois reformular todo o calendário de base. Porque a Libertadores já falou que vai ser só em agosto, né? Então a Copa Paulista, a base, né, deve ser ainda um tempo maior. Os jogadores ficam fora de casa, muito tempo agrupados, enfim, tem que ter um trabalho com os atletas de fiscalização muito grande e são muitos atletas, né? Categoria sub-15, sub-20, sub-17, enfim, são muitos jogadores. Então, o que você comentou, Rocha, do trabalho dele que vai dar um ano agora em agosto, né? Muito provavelmente esse ano ele já perdeu, esse ano para ele já foi ano perdido e não vai conseguir mostrar resultado não. O resultado, acredito que não vai vir resultado da base do Botafogo e da base de nenhum clube do Brasil neste ano. Vai ser muito difícil, vai ter que garimpar muito. Se os profissionais já estão parados, já é difícil para voltar, imagina jogador da base. E o Reinaldo Carneiro Bastos deu a informação esse final de semana que não tem nenhum projeto para a base. E ele acha um temor a base voltar, tá? Porque a base é o seguinte, são crianças. Como é que em meio a essa pandemia, ou depois da pandemia, porque a pandemia não acaba em junho, né? A pandemia vai, graças a Deus, está se descobrindo um remédio, não está fazendo remédio. O remédio já existe, o remédio já está nas farmácias, tá? Só que ainda não tem nome. Mas graças a Deus, ontem foi dada a notícia de que nós, muito provavelmente, já teremos um remédio contra a Covid-19. É um coquetel, ninguém fala no nome do remédio, né, por uma questão de segurança, para ninguém sair aí comprando que nem louco, mas já existe, é barato e já está em todas as farmácias, porque ele é para outras coisas, para outras doenças, mas vai servir para a Covid-19. Então os testes serão feitos e daqui 14 dias nós vamos ter o resultado, aqueles testes que pega 7 infectados e usa o medicamento e mais 7 usa o placebo, que é o comprimido que não tem nada, é só o comprimido, para entender, né, para não haver sugestionamento de mente com relação à melhora ou não. Mas nós já temos boa notícia, olha, será que o remédio, o medicamento aí para coibir a Covid-19, para sará-la, vai sair daqui de São Paulo? Que maravilha, vai sair daqui do Brasil? Então não há previsão de volta profissional, imagina previsão de volta para a categoria de base. E o Reinaldo, presidente da federação, deixou bem claro, nós temos criança envolvido nisso, nós temos sub-9, sub-11, sub-13, são crianças. E além disso, os pais acompanham essas crianças, os avós acompanham essas crianças. Então, ele disse claramente, não tem data e eu não quero nem pensar nisso nesse momento. Nós primeiro precisamos terminar os estaduais profissionais. E acho que nesse ponto o doutor Reinaldo Carneiro Bastos está muito correto em não expor a saúde de crianças. A gente está com cuidado para expor saúde de gente grande, imagine de criança, né, João? O grande problema dos mais jovens e das crianças são vetores. Eles que normalmente às vezes não têm enfim, a doença não afeta de uma maneira tão grave essas pessoas, né? Geralmente tem as idades de risco, as doenças de risco, tudo isso. E aí essas crianças elas ficam com a doença e passam para as outras pessoas de risco. Esse é o maior problema, né? Esse é o que acontece, que eles são os vetores. Eles estão com a doença, às vezes não tem sintoma, mas estão andando por aí, estão com os pais, estão com os avós, como você falou, precisam ter responsáveis por essas crianças, estão com os dirigentes dos clubes e são muitos atletas e é muito difícil controlar, muito difícil controlar. Então, se algum tiver, ele vai ser vetor e aí, enfim, o que um passa para 3, que esses 3 passam para 9 e aí assim a coisa vai saindo do controle. Então, esse é o grande problema, né? Bom, deixa eu voltar aqui para o meu Face. Me ajuda a ler as mensagens aí, cabeça. Vamos ver aqui. Vamos ver o que eu perdi aqui, vamos ver. Espera aí que eu estou abrindo aqui já. E a galera que está participando aqui. Espera aí que está abrindo para mim aqui. E a gente vai pegar o papo da galera. Participe da promoção da camiseta do Corinthians aí, hein? Tá bem legal essa promoção aí. Vamos ver quem está com a gente aqui. O José Roberto Romero, meu amigo Zé. Grande abraço, parabéns pelo seu programa, sempre sério e respeitado. Valeu, Zé, grande abraço. E a nossa Neomix, se você precisar de concreto, olha, para sua obra, na sua casa, na sua empresa, fale com a Neomix.
a melhor empresa de concretos, de rebocos. Fale com a Neomix, hein? O Zé Roberto, que é o dono, pede um desconto para ele lá, tá bom? Grande Zé. Samuel Bento, bom dia, Rocha. Bom dia, Samuca. Rafaela Andrade, bom dia, nação botafoguense. Bom dia, nação botafoguense. Bom dia, W Sports a todos. Bom dia, Rafa. O PH, esse merece nossos reconhecimentos. Obrigado, PH. Obrigado pelo carinho. Eu tenho maior amizade com você e tenho o maior prazer em ser seu amigo, viu, PH? Que é um grande narrador. O José Balieiro, bom dia a todos. Grande abraço para você, Zé. O Sidney Aparecido Bolse, bom dia. Essa dívida do Refis, com a briga política, vai ficar para o Botafogo Futebol Clube? E agora, como fica? Quem vai arcar? Vai ficar para o Botafogo Futebol Clube, né? Sidney, infelizmente essa dívida vai ficar para o Botafogo Futebol Clube, porque a dívida do Refis era do Botafogo Futebol Clube, né? Carlos Pires aqui eu já falei, o Dorival Gaspar, bom dia, a galera está participando aqui com a gente, muito obrigado. E as ruas estão vazias, hein? As ruas estão vazias. Bom, olha só, ô João, o que nós temos tanta coisa aí, velho, que você me falou no começo do programa? Do Coxilha, Bom, o Coxilha leva para sua casa. E depois nós temos uma matéria bem legal aqui. O Coxilha leva para sua casa. O Coxilha tem o seu delivery, olha lá. 25 anos de Coxilha dos Pampas, 39296717. Esse é um WhatsApp corporativo. Então, mas é o WhatsApp, número fixo? É o WhatsApp. 3619-6017, 3629-6017. Peça o cardápio pelo WhatsApp. Drive-thru da Coxilha dos Pampas. E tem também da Alta Brasa. Vamos para o intervalo e a gente volta já já, porque tem mais notícias para você aqui sobre essa reunião de hoje dos médicos. Série A1, Série A2 e Série A3, hein? Tem médico achando que não dá mais para ter campeonato paulista não, hein? Tem médico achando que não vai dar mais para ter campeonato paulista não. A gente volta já já. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Notícias do dia, vamos botar na tela aí as notícias do dia, que foi notícia hoje, que está sendo notícia hoje nos sites esportivos do Brasil. Vamos lá dar uma olhadinha? Esse é o Globo Esporte. CBF Clubes definem venda de direitos internacionais da Série A do Brasileirão, que são os campeonatos da Série A e Série B.
que vão ser exibidos fora do Brasil, né? Já está atrasado esse projeto, inclusive. Se eu não me engano, é um valor bem pequeno, né? Um valor de teste mesmo para as emissoras do exterior, 4 milhões, né? 40 milhões, mas para cada clube, 40 milhões total. Então, cada clube vai receber um pouquinho. 40 milhões para os clubes de Série A e B, imagina dividir isso por 40 clubes, então vai dar 1 milhão para cada um. Dizendo que os clubes vão ter as marcas de suas camisas, de seus patrocinadores para o mundo. É um experimento, né? Um experimento onde os clubes vão ver e a CBF vai ver qual vai ser a audiência. As emissoras estão comprando esses direitos, né? Vão ver também qual vai ser a audiência. O grande problema é o fuso horário, né? Para a Europa, enfim, para outros países. Imagina um jogo 10 horas da noite aqui no Brasil, lá na Europa vai estar de madrugada. Então, assim, como é que vai ser, como é que vai acompanhar esses jogos, né? Esse é o grande problema. Vamos lá para mais, estamos muito em cima da hora, vamos ver se é o Globo Esporte, vamos ver qual é o outro site que está aqui com a gente, esse é o UOL. Witzel descarta retorno do futebol Rio de Janeiro, que foi aquela notícia que nós demos aqui no decorrer do programa, né? Então o governador do estado não quer nem saber, mas vamos treinar. Não vai ter treino e não vai ter futebol. A ordem agora é vertical, a ordem vem lá de cima. Governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Vamos lá para outra, essa é do lance, né? Alexandre Matos, Palmeiras ganhou o mais difícil de todos os mundiais. Hoje o Atlético Mineiro, ex-diretor de futebol do Verdão, defendeu a conquista da Copa Rio em 1951. Está fazendo uma média danada porque ganhou um bom dinheiro no Palmeiras e não trouxe tantos títulos como a torcida queria, né? Aliás, não sei o que os caras acham no Alexandre Matos, mas tudo bem. Vamos lá para mais uma, Joãozinho. Aí falamos do lance, do UOL, do Globo Esporte. Nossa próxima é do esporte interativo. Clubes ingleses desejam que o campeonato seja dado por encerrado. Olha isso. Estamos falando do campeonato mais rico do planeta. Um dos mais importantes disputados mais rico também, do planeta, né? Então, isso vai... Né? Vamos lá para mais um, Joãozinho? Dá tempo? Acabou? Acabou? Então tá. Valeu. Olha, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. O programa já está aqui na timeline do Facebook, 1h15 no Facebook e no site W Sports. Horários diferentes para que você tenha possibilidades diferentes de assistir o programa, tá? E às 7 da noite no canal 9 da NET. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até amanhã.